Vamos então para a nossa roda de análise, hoje com Pedro Venceslau, Yuri Pita e Vinícius Poit. Pedro, eu começo com você, porque você tem bastidores aí desse encontro entre Jair Bolsonaro e Javier Milei. Conta pra gente. Boa noite, Clarissa. Boa noite a todos. Olha, foi um encontro ali que durou cerca de 45 minutos no hotel onde está hospedado, o Hotel Libertador, ali em Buenos Aires. Estavam ali presentes a Patrícia Bullrich, o Eduardo Bolsonaro, o próprio presidente, além do Fábio Van Garten. Eles falaram, como disse o Leandro, sobre questões ali da América Latina. O Eduardo Bolsonaro presenteou o ex-presidente com 2 garrafas de vinho da marca Bolsonaro, um vinho personalizado. E na ausência do presidente Lula, o Bolsonaro está sendo tratado como um chefe de Estado na Argentina. Ele está sendo escoltado por agentes da Polícia Federal e está se locomovendo pela cidade em carro blindado. Além de se encontrar com o Milei, conforme contou o Leandro para a gente, o Bolsonaro também se encontrou hoje às 16 horas com Maurício Macri e também com 2 representantes ali, rabinos argentinos, para falar sobre a situação no Oriente Médio. E amanhã o Bolsonaro tem um encontro que está sendo chamado de bilateral. O entorno dele está usando as expressões de chefe de Estado também. Diz que ele vai ter uma reunião bilateral com Viktor Orbán, no hotel onde ele está hospedado, que é o primeiro-ministro da Hungria. Depois, só no domingo é que vai acontecer essa posse. O Bolsonaro também hoje, antes de se encontrar com o Milei, ele deu uma passeada ali pela Calle Florida, que, se não me engano, foi nesse local onde ele deu essa entrevista coletiva. Ele foi aí com toda a sua comitiva, cerca de 50 pessoas, distribuiu autógrafos, fez selfies, tomou um cafezinho e chegou a pé lá no hotel onde está hospedado o Javier Milei. E no final do dia vai ser feito um coquetel organizado pelo Eduardo Bolsonaro, que é uma espécie de chanceler do bolsonarismo, ali em Porto Madeiro, que é uma região tradicional de bares ali na Argentina. No domingo acontece a posse, só que nessa posse estarão apenas o Bolsonaro e um pequeno entorno, né? O Valdemar da Costa Neto, a Michele, o Fábio Van Garten e o Eduardo Bolsonaro. Depois do encontro com o Milei, o presidente eleito então desceu para o salão ali dentro do hotel e aí se encontrou com todos os 50 integrantes da comitiva do Bolsonaro, entre senadores e deputados. Segundo me relatou ali o Fábio Van Garten, o presidente eleito tirou selfie com um por um, teve paciência, conversou com o pessoal para justificar a viagem também, né? Eles se deslocaram até a Argentina apenas para fazer essa foto. E depois da posse, no domingo, o Bolsonaro então retorna ao Brasil. Clarissa. Agora, Yuri, boa noite para você. Yuri, o Pedro estava falando aqui para a gente sobre reunião bilateral, a sonora do Jair Bolsonaro dizendo que ele pode voltar para a presidência da República. Como que você enxerga aí esse movimento de Jair Bolsonaro de praticamente se apresentar como um chefe de Estado? Ele está nessa viagem se colocando como se ele ainda fosse presidente da República, esperando as honras decorrentes desse cargo. Oi, Clarissa, boa noite para você, Pedro, Poit, quem está com a gente aqui no Arena. De fato, você matou a charada. É como se fosse um chefe de Estado, que ele não é mais. Ou seja, é muito do discurso, da narrativa, dos recortes para as redes sociais e para tentar fazer algo que é difícil de colocar em prática, que é fazer a política interna da Argentina ter influência na política interna brasileira. Isso nunca aconteceu na nossa história recente de democracias. Os países têm movimentos paralelos, com algumas semelhanças, algumas analogias, mas não é porque acontece algo no Brasil que vai se repetir na Argentina ou algo acontece na Argentina que vai se repetir no Brasil. Javier Milei não foi eleito este ano de 2023 porque Bolsonaro foi eleito em 2018. Javier Milei foi eleito porque a Argentina vive há muito tempo graves problemas econômicos, mas também políticos. Basta lembrar tudo o que aconteceu no governo Fernando de la Rúa. Basta lembrar que recentemente Cristina Kirchner foi alvo de um atentado mal sucedido, mas teve ali uma pistola apontada, um revólver, se não me engano, aliás, apontado muito próximo da sua cabeça. Ou seja, não é uma situação política tranquila na Argentina. Da mesma forma que o Brasil, quando Bolsonaro foi eleito, vivia um momento bastante complicado, não só do ponto de vista econômico, com a recessão vinda do governo Dilma Rousseff, mas com todas as consequências da Operação Lava Jato. É claro que isso faz parte de um certo mise-en-scène e é natural
que o campo bolsonarista aproveite esta vitória de Javier Milei para para tentar buscar alguma força, porque na disputa aqui interna brasileira, e a gente depois vai detalhar isso ainda ao longo deste CNN Arena, as mudanças têm ocorrido de forma muito mais lenta do que a oposição gostaria, em termos de aprovação, em termos de avaliação do governo Lula e mesmo em termos de perspectivas para as disputas políticas do ano que vem, das eleições municipais e de 2026. Então, no fundo, é um mise-en-scène que faz, sim, parte da política, da mesma forma que quando governos de esquerda ganham na América Latina, o PT e outros partidos de esquerda brasileiros tentam comemorar isso como se houvesse uma grande onda vermelha ou uma grande onda azul aqui no continente, mas fato é que as dinâmicas internas de países tão grandes quanto o Brasil e a Argentina acabam se sobrepondo a esses movimentos que têm alguma semelhança, mas não no ponto de vista de que um vai ser a causa do outro, e sim que pode haver movimentos ocorrendo de forma paralela. Muito boa noite aqui para o Vinícius Poit, que está com a gente também. Poit, eu queria aproveitar aí o que a gente já apontou com o Pedro e o Yuri, para lembrar aí que qualquer tipo de movimento muito intenso de Jair Bolsonaro, considerando que Javier Milei aí é uma grande novidade, é um movimento arriscado. Se der certo, pode ser bom para a direita brasileira. Se der errado, pode dar muito errado para o bolsonarismo em geral, na sua opinião, ou mesmo que não dê certo, Bolsonaro colhe os frutos agora e volta para casa, na sua opinião? Boa noite. Boa noite, Clarissa, Yuri, Pedro, todos que acompanham o CNN Arena essa noite. Clarissa, eu acredito que com muita certeza o governo do Milei vai ter um holofote do mundo inteiro, não só de quem é da direita aqui no Brasil, do presidente Bolsonaro ou da América Latina. Mas se ele der certo, e é algo que a gente vem comentando aqui, algo que você mesmo bateu nessa tecla algumas vezes, isso vai ser uma força para o movimento de direita, o movimento de liberal, o movimento de menos Estado e muito mais foco no cidadão. Agora, se ele colocar o pé pelas mãos, se não acertar algumas medidas e não largar bem, vai ser munição para a oposição do Milei ou a oposição da direita criticar. E aí pode ter certeza que vai sobrar para o presidente Bolsonaro e afins. Agora, Clarice, eu fico sempre me perguntando, né, apesar de preferir o Milei na Argentina, apesar de ser de direita e me posicionar, o que rende, né? É só politicagem, selfie, né? Graças a Deus, eu não estou vendo aí, nesse tour aí, alguns governadores de direita e uma direita, digamos assim, mais do diálogo e do trabalho, né, presente nesse tipo de foto. Tá o outro aí do chapéu, o outro que leva o vinho, o outro que leva não sei o quê, aquele mise-en-scène, né, que é a festa, aí vão no Puerto Madero fazer um coquetel, e aí fica até ruim, né? O presidente Bolsonaro dá uma cutucada e faz a piada aí dizendo que vai convidar o Lula para ser ministro do turismo, mas quem está turistando hoje aí é ele, né? Puerto Madero é um lugar maravilhoso, né, gente? Eu vou de lá uma vez, faz muito tempo, né? Passear, comer, foi inspiração lá para o Porto Maravilha no Rio de Janeiro, mas é um lugar turístico, né? Coquetel para turismo. Portanto, eu quero ver trabalho, eu quero ver resultado, não só do Milei, e torço para que dê certo na Argentina, mas aqui no Brasil. Menos selfie, menos polêmica em rede social, menos festa e menos coquetel e mais trabalho. A exemplo do governador Tarcísio, governador Zema, Caiado, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, está cheio de exemplo bom aqui no Brasil. O presidente Bolsonaro pode ajudar essa turma em vez de ir para a Argentina. Agora, Pedro, eu queria falar um pouquinho sobre a situação do presidente Lula, que ficou aqui no Brasil, decidiu não comparecer a essa cerimônia de posse. A gente sabe que o fato de Jair Bolsonaro estar lá traz ali algum holofote para a direita, ou pelo menos esse é o movimento que está sendo feito. E, por outro lado, o presidente da República fica aqui bem distante dessa celebração. Mas ele deu sinalizações muito claras de que quer manter o diálogo, caso contrário, ele não teria nem sequer enviado o chanceler
Mauro Vieira para essa cerimônia. Dada essa cerimônia feita por Milei para Jair Bolsonaro, recebê-lo ali a ele e aos bolsonaristas em um evento antes da cerimônia de posse, fica ruim para a relação Lula-Milei ou não vai interferir em nada? Cada coisa é uma coisa? Olha, Carlos, eu acho que não vai interferir muito porque o presidente Lula tem adotado uma postura pragmática em relação ao Milei. Ele chegou a cogitar enviar o vice-presidente Geraldo Alckmin, foi uma possibilidade que passou ali a ser cogitada pelos auxiliares do presidente, mas no final decidiram por uma decisão protocolar que foi enviar o chanceler. Então a leitura é que os dois vão acabar conversando em algum momento. Teve gente ali no entorno do presidente que achou que ele deveria sim ter ido para a Argentina porque desmontaria todo esse circo bolsonarista. Certamente, se o chefe de Estado brasileiro tivesse ido para a Argentina para a posse, com certeza teria havido um outro tratamento ao Bolsonaro e aos bolsonaristas. É claro que o Milei receberia o Bolsonaro, mas aí seria em outras circunstâncias, talvez um encontro mais discreto. Lembrando que isso tudo aí aconteceu antes da posse, portanto, o Milei ainda não é o presidente da Argentina, ele é o presidente eleito, recebeu as pessoas ali, está despachando no Hotel Libertador, então não tem ainda aquela liturgia do cargo. Aqui para frente a vida começa para valer. E o Milei já deu várias sinalizações de que ele também vai adotar uma postura mais pragmática nas relações exteriores e na relação, sobretudo, com o Brasil. Provavelmente o presidente Lula vai conversar muito mais com o Milei do que o ex-presidente Jair Bolsonaro conversou com o Alberto Fernandes durante o mandato dos dois. São dois políticos que estão em campos diametralmente opostos e que não conversaram praticamente nenhuma vez durante o mandato dele. Acho que eu teve um encontro apenas durante o evento de cúpula, um encontro ali de cerca de 5 minutos. Vale lembrar que o então presidente da Câmara dos Deputados da Argentina, o Sérgio Massa, veio ao Brasil no encontro, quando o presidente da Câmara aqui no Brasil era o Rodrigo Maia, e tentou fazer uma aproximação justamente entre o Bolsonaro e o presidente da Argentina. Levou recados, tentou marcar algum encontro entre os dois, acabou não dando certo. Então foi uma relação que foi muito fria nos últimos 4 anos entre os dois chefes de Estado, mas nem por isso o Brasil e a Argentina deixaram de se relacionar comercialmente, provavelmente isso que vai acontecer. Com o tempo, a gente vai provavelmente ver um presidente mais moderado do que foi o candidato Javier Milei, né, Clarissa? Yuri, eu queria aproveitar um pouquinho que o Pedro já está falando sobre relações comerciais Brasil e Argentina e trazer um pouco de volta aquele assunto que eu estava tratando com o Leandro agora há pouquinho, sobre economia. O governo de Javier Milei deve apresentar já na segunda-feira esse plano de recuperação econômica com algumas medidas efetivas. Agora, na sua avaliação, déficit zero ano que vem dá para esperar para a Argentina? Você está perguntando do Brasil ou da Argentina? Desculpa a ironia aqui, porque déficit zero não vai dar em nenhum dos dois países no ano que vem. É natural que Javier Milei comece o seu governo já colocando, né, como diria o Poit aqui, o trabalho na rua. Tem que mostrar serviço e tem que ter algum choque muito forte para mostrar que, de fato, ele é diferente do status quo da política argentina e de que ele, com as suas ideias que ele chamava de anarcocapitalistas ou libertárias, ou como queira se chamar, que elas de fato têm um poder de causar um impacto diferente. Isso, de novo, na política interna argentina, na política econômica para dentro da Argentina. Do ponto de vista da relação comercial entre os dois países, é uma relação por tanto tempo de Mercosul, mas por tanto tempo de história entre Brasil e Argentina tão forte, que ela é uma relação que ela acontece de forma quase que automática. Basta citar o exemplo da indústria automotiva. Diversas marcas, diversas fabricantes de automóveis têm unidades no Brasil ou na Argentina, ou fecharam suas unidades no Brasil porque fabricam na Argentina e os carros que saem, os automóveis que saem da Argentina podem ser vendidos no Brasil como se aqui tivessem sido produzidos. A troca de componentes entre os dois países estou citando um setor que eu já trabalhei mais de 10 anos atrás na imprensa automotiva e que conheço como é esta dinâmica. Foi a mesma coisa que o Brasil buscou fazer, por exemplo, em relação ao México, mas nunca teve o mesmo dinamismo, o mesmo volume de relevância nas relações das fabricantes entre si, entre Brasil e México.
sempre foi Brasil e Argentina, até pela questão regional, logística, muito mais fácil de fazer essa troca. Então, mesmo que os governantes tenham posturas políticas mais ou menos ideologizadas, tenham uma relação pessoal mais ou menos próxima, há tanta coisa que acontece de forma automática nestas relações entre as empresas, é importante dizer isso, que são entre as empresas que têm unidades de negócios nos dois países e que fazem disso uma estratégia bastante pertinente para os seus negócios, que não podem abrir mão do dia para a noite. A grande questão de Javier Milei é qual é o tamanho do impacto, não só do ponto de vista de política econômica que as suas medidas vão ter, as primeiras medidas anunciadas, mas do ponto de vista político. Se são medidas que ele vai continuar com o mesmo respaldo que saiu das urnas para poder implementá-las, ou se elas vão ser tão radicais a ponto de levar a uma queda de aprovação, de popularidade logo no seu início de mandato. O quanto vai durar a chamada lua de mel de Javier Milei com os argentinos, depois do que foi a sua eleição, com uma votação bastante expressiva, se não me engano ali mais de 55% dos votos válidos a favor de Milei, uma distância de mais de 10 pontos percentuais para Sérgio Massa, a grande questão é como ele vai conduzir essas medidas que ele próprio coloca como duras, como necessárias e que são importantes do ponto de vista de condução da economia, como o Javier Milei defende, com uma postura fiscal mais dura, mais rígida, mas de fato, assim, levando em conta a situação do país, um estoque de reservas muito baixíssimo do ponto de vista de reservas internacionais, é difícil imaginar que já no ano que vem ele consiga ter resolvido a maior parte dos problemas, sem falar da inflação, que, como o Leandro Magalhães estava contando, é o grande problema que atinge na ponta o cidadão argentino comum. Agora, Poit, você é um cara que passou 4 anos no Congresso Nacional, voltou para a planície. O que o Leandro estava falando aqui para a gente é que todo esse plano tão ambicioso de Javier Milei vai depender diretamente de aval do Congresso para medidas muito drásticas. Não é um processo simples, você sabe como a coisa funciona e lá, com essa economia em situação tão tensa, o clima político muito acirrado, fica ainda mais complicado, né? Sem dúvida, Clarissa. E, novamente, a oposição ao Milei, né, e ele tem uma oposição forte lá no parlamento, vai fazer de tudo, assim como em qualquer outro lugar aqui no Brasil, para prejudicar, para mostrar que esse negócio de direita ou liberal não dá certo. E por aí vai. Agora, resta saber o quanto que ele vai ser forte, né, nos princípios e valores de tudo que ele falou antes da eleição. Porque a hora que senta no cargo, e a gente fala aqui diversas vezes sobre o sistema no Brasil de presidencialismo, de coalizão, por exemplo, né? Do como é que funciona na Argentina, como é que ele vai ter apoio do parlamento. Né? Eu não sei dizer como é que tem eu não sei nem falar espanhol lá, como é que é o termo do orçamento secreto, né? Botei só a entonação aqui. O problema lá é que não tem centron, né? Mas a entonação não deu muito certo, eu não consegui reconhecer esse sotaque, não. Secret budget. Secret budget, no inglês, né? Espanhol. Bom, mas eu não sei como é que ele vai fazer para ter o apoio. Ele não tem centron, né? A gente não falou uma vez sobre o Big Center, o Pedro não falou? A oposição vai querer sentar com ele e negociar. E até que ponto ele vai topar negociar. É lógico que ele já mostrou um pouco de pragmatismo, né, Clarissa? Trazendo a Patrícia Bullrich, trazendo o Macri para ajudar a negociar com o parlamento. Luiz Caputo. Vai ser duro. O que vai para a Fazenda, né? É, a economia. Portanto, para a economia. Então, ele vai enfrentar uma oposição. Resta saber como é que ele vai negociar essas aprovações de planos duros na nossa querida Argentina aqui vizinha. Olha, só um último comentário aqui. Me parece que ele vai ser completamente refém do grupo político do Maurício Macri e da Patrícia Bullrich, que eles são da coalizão de direita que ficou em terceiro lugar na eleição e que tem muitas cadeiras no Congresso. O partido mesmo do Milei elegeu pouquíssima gente. Então ele vai ter que se entender ali com o Maurício Macri, que vai dar as cartas, eu acho, no governo, viu?
Agora, Pedro, eu queria aproveitar ainda você aqui um pouquinho para falar sobre todos os apetrechos que Jair Bolsonaro levou lá de presente para Milei e companhia. Me chamou muito a atenção a história do vinho personalizado, vinho Bolsonaro. Na sua opinião, Eduardo Bolsonaro está internacionalizando a Bolsonaro História, mais ou menos um movimento por aí que a gente vê? A Bolsonaro História já tem vários produtos, agora vinho para mim é uma novidade. E o Eduardo Bolsonaro, ele é uma espécie de chanceler do bolsonarismo pelo mundo. Ele que dialoga com o Trump, com o trumpismo nos Estados Unidos, foi ele que introduziu o Milei no bolsonarismo no Brasil. O Milei chegou a fazer uma viagem para o Brasil quando ainda era deputado, lá atrás, era pré-candidato a presidente, pouca gente acreditava que ele ia vencer a eleição e fez ali um périplo pelo Brasil. E o Eduardo Bolsonaro está muito empenhado agora em reforçar a CELAC e outros organismos de direita para fazer frente ao Foro de São Paulo e outras organizações de esquerda que são alinhadas aqui no continente há muito tempo. Então eles querem fazer uma grande frente internacional que é liderada aqui no caso do bolsonarismo pelo Eduardo. Lembrando que ele chegou a ser cotado para ser embaixador do Brasil em Washington e também foi da Comissão de Relações Exteriores da Câmara no mandato do pai dele, quando o pai dele era presidente da República. Então ele tem um pouco cumprir esse papel. E aproveitando que ele vai sempre viajando como uma espécie de primeiro-ministro de Relações Exteriores do bolsonarismo, ele enche a mala e vira também caixeiro viajante da Bolsonaro Store. Cada vez vai surgindo um produto novo. Já tem calendário, tem livro, agora tem vinho. Tem kit de churrasco. Kit de churrasco. Tem até uma picanha do Bolsonaro que foi uma vez entregue de presente para ele, que foi produzida por um aliado. Então são produtos de toda a natureza ali que você pode comprar. Tem camisetas contra o Lula. Então eles estão faturando também aí é uma das formas do Bolsonaro faturar, né? Vendendo esses produtos. Agora, Yuri, brincadeiras aqui à parte, né, sobre a Bolsonaro Store. O fato é que logo antes dessa viagem, como estava pontuando o Pedro, eu conversava com o ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, que é assessor ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele exaltava o tempo inteiro, insistentemente, o papel de Eduardo Bolsonaro em todo esse processo de aproximação com Javier Milei. Em vários pontos da minha conversa com ele, ele dizia: foi o Eduardo Bolsonaro quem iniciou o primeiro contato com Javier Milei. Foi Eduardo Bolsonaro quem construiu essa relação. Foi Eduardo Bolsonaro quem viabilizou esse encontro de Milei com Bolsonaro e seus aliados antes da cerimônia de posse. Foi Eduardo Bolsonaro quem conseguiu angariar apoio de outros parlamentares e outros agentes públicos aqui do Brasil, com o objetivo de trazer ali um grupo forte para ser recebido por Javier Milei. Esse plano todo, na sua opinião, é só uma forma de dar alguma vitrine neste momento para Eduardo Bolsonaro? Ou existe uma vontade de Jair Bolsonaro de tentar construir aí em torno do seu filho um potencial candidato em eleições? Porque a gente sabe que a ideia de ter um herdeiro para o bolsonarismo está ali sempre embutida em Jair Bolsonaro. Ele nem sempre consegue fazer isso avançar. Sempre esbarra em pesquisas, avaliações de intenção de voto, potencial de voto, a ideia de que seus filhos não conseguiriam levar adiante, por exemplo, um legado aí de uma candidatura presidencial. Você acha que ainda é uma insistência de Bolsonaro em tentar construir essa imagem para o filho dele? Eu não sei se classificaria como insistência, mas eu classificaria como uma estratégia que tem lógica, que faz sentido. Primeiro, a começar, porque ninguém melhor do que os seus próprios filhos para ostentarem o sobrenome de Bolsonaro, que se tornou a síntese de um pensamento político, de um campo político, de um grupo social político ideológico do Brasil. Isso é inegável. Antes de Bolsonaro, não se tinha uma pessoa, uma persona que representasse tão bem um campo majoritariamente, não só antipetista por natureza, anti-esquerda por natureza, mas que congregasse valores do conservadorismo, que unisse esses valores do conservadorismo a uma visão de política liberal, e aí com todas as contradições que algumas pessoas apontam entre ser liberal na economia e conservador nos costumes, mas é um fato que essas pessoas pensam dessa forma e têm legitimidade para quererem uma economia mais liberal, mas no campo dos costumes
costumes serem mais conservadores, ter uma defesa pró-armas, tudo isso, tanto Flávio Bolsonaro, quanto Carlos Bolsonaro, quanto Eduardo Bolsonaro, tem legitimidade. O que Eduardo Bolsonaro, ao meu ver, além de ter este papel de chanceler de Jair Bolsonaro pelo mundo, como o Pedro muito bem definiu com essa ponte, e vale a gente lembrar que, de fato, este campo político-ideológico, que não é só brasileiro, ele existe em diversos países do mundo, ele tem, de fato, uma conectividade global, tanto quanto, para citar também outro termo que o Pedro usou, o Foro de São Paulo. A lógica de funcionamento acaba sendo muito semelhante, ainda que o Foro tenha uma atuação mais regionalizada na América Latina, no campo da esquerda, e o campo aí da CELAC, da direita, tem buscado essas conexões, não só com os Estados Unidos, mas com alguns países da Europa, Viktor Orbán, com Israel, Benjamin Netanyahu, e por aí vai. Não por acaso, toda a discussão da guerra entre Israel e Hamas, aqui no Brasil acabou, mas não só no Brasil, acabou muito pautada pela clivagem esquerda e direita. Então, do ponto de vista de Jair Bolsonaro, ver em Eduardo Bolsonaro e no campo bolsonarista, ver alguém que eventualmente possa ser o futuro líder, é uma estratégia que faz total sentido. Não porque Jair Bolsonaro está inelegível para a próxima eleição ou até 2030, mas justamente para que o nome Bolsonaro continue perpetuando, continue sintetizando este campo político, esta forma de atuação na política brasileira. Muito obrigada, meus amigos. A gente volta daqui a pouquinho.